Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações importantes. Preciso te falar sobre uma faxina que vai acontecer no Flamengo nos próximos dias. Tem novidades a respeito de Gustavo Henrique. Será que ele pode mesmo virar reforço do Atlético Mineiro como gostaria Jorge Sampaoli? Também falo a respeito de Arboleda, zagueiro que vira e mexe, tem propostas do mercado do exterior nessa reformulação para o São Paulino. Ele fica ou deixa o clube? Para completar, novidades sobre Roger Guedes, que é pretendido pelo Atlético Mineiro e tem dificuldades para voltar para a China. E por último, mas não menos importante, te conto sobre um volante do Corinthians que recebeu proposta grande, mas que o Timão disse não. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não dá trabalho nenhum e você ainda contribui pra caramba pro crescimento do canal, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre o volante que teve proposta no Corinthians nos últimos dias, era uma proposta do exterior, mas o presidente Duílio Monteiro Alves disse não. Tô falando do Xavier, volante de apenas 20 anos de idade, que nem tem sido titular do Corinthians nos últimos tempos, mas recebeu recentemente uma oferta do Al Ain da Arábia Saudita. A ideia desse clube saudita era pagar 3 milhões e meio de euros ou algo na casa de 22 milhões e meio de reais. Mas, segundo minha apuração, o Corinthians pediu 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais para que o negócio saísse. O time saudita entendeu a pedida como muito alta e acabou desistindo do acordo, inclusive a janela de transferências por lá já está encerrada. Dessa maneira o Xavier fica no timão. Volante revelado na base do clube, que passou a ser titular, ou melhor, passou a ser utilizado no time principal a partir da chegada do Coelho como técnico interino. O Coelho já foi embora, o Mancini deu algumas chances, mas nesse momento o Xavier perdeu espaço. Ainda nem estreou nesse ano de 2021, a temporada segue sendo a temporada de 2020. Para completar, quero te falar que ele tem contrato até janeiro de 2023, salário bem baixo, até por isso o Corinthians negocia uma prorrogação desse vínculo para garantir a permanência do Xavier por mais tempo. Por último, mas não menos importante, envolvendo o Corinthians, o Timão anunciou nessa quarta-feira a renovação do contrato com a Midea, que ocupa parte das costas na camisa, patrocinadora, e vai desembolsar 8 milhões de reais por um contrato de 1 ano. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro em busca de um zagueiro para atender a mais um pedido de Jorge Sampaoli. Ninguém consegue cravar se o Sampaoli fica no Galo, mas o técnico argentino passou uma lista com alguns nomes para a zaga e entre esses nomes a prioridade no futebol brasileiro era o nome de Gustavo Henrique, zagueiro que com o Sampaoli jogou muito bem nos tempos de Santos, mas que vive uma fase meio tumultuada no Flamengo. O Gustavo Henrique até virou titular nas últimas partidas, especialmente por causa da contusão do Rodrigo Caio, até tem se saído bem, mas segue sem prestígio com o torcedor do Flamengo. Wilson Pimentel, jornalista do Rio de Janeiro, informou que o Flamengo já determinou ao Atlético que só aceita negociar o Gustavo Henrique pelo valor da multa rescisória, que é de 12 milhões de euros. Algo na casa de 78 milhões de reais. Não há a menor possibilidade desse negócio avançar. Não é a cifra que vale o Gustavo Henrique. Vale a lembrança de que ele deixou o Santos para jogar no Flamengo de graça. O contrato acabou, o Flamengo foi mais rápido e acabou se acertando com o Gustavo Henrique. Só a título de comparação, outros negócios feitos recentemente. Lucas Veríssimo, que falam que é tão bom, até melhor que o Gustavo Henrique, acaba de se mudar para o Benfica por 6 milhões e meio de euros. O Gustavo Gomes, talvez o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro hoje, foi comprado pelo Palmeiras por esses 6 milhões e meio de euros, ou seja, não tem a mínima lógica cobrar 12 milhões de euros, embora o Flamengo esteja no direito dele, se não quer vender o jogador, pede o quanto quiser. A partir dessa pedida, o Atlético passa a pensar em outros nomes. O nome do Arboleda é um nome especulado, daqui a pouco te falo como é que o São Paulo vê a possibilidade de negociar o Arboleda com o Atlético Mineiro. O zagueiro Maicon, ex-São Paulo, que hoje defende o Al Nassr da Arábia Saudita, é outro pretendido pelo Jorge Sampaoli, mas acho que o Galo vai esperar definições a respeito do Sampaoli. Ele vai para o Olympique de Marselha? Ele fica no Galo? A partir daí, com essa definição, o Atlético pode retomar a busca por contratações. Só para completar sobre o Galo, tenho contado para vocês que está fechado o acordo entre o Atlético e o River Plate pelo Nátio Fernandes. A imprensa argentina chegou a dizer nessa terça-feira que o River havia recusado uma proposta, não é a informação que eu tenho,
de acordo com a minha fonte, está tudo absolutamente fechado. O Marcelo Gallardo, técnico do River, inclusive deu uma entrevista recente afirmando que o Nacho quer ir para o Atlético Mineiro, já disse sim a proposta do Galo. Restam apenas a apresentação das garantias bancárias que o Atlético precisa fazer ao River pelo pagamento parcelado. Assim que tudo isso estiver concretizado, o Nacho será anunciado como reforço atleticano. Aí só para completar sobre Atlético e zagueiros, queria contar que o Bueno, zagueiro pedido pelo São Paulo, está sendo devolvido ao Kashima Antlers. Ele veio por empréstimo de R$1,5 milhão, mas tem sido bem pouco utilizado. Ele não entra em campo desde 22 de novembro, desde então só vai para o banco de reservas. Se o Atlético quisesse comprá-lo, teria de pagar $1.200.000 ou algo na casa de R$6,5 milhões, hipótese completamente descartada. Dessa maneira, o Atlético evita ou economiza uma grana que gastaria com o zagueiro que não deu certo. Desde que foi contratado, o Bueno só esteve em campo em 9 partidas. Bora falar agora sobre Arboleda e sua situação no São Paulo. Ele foi especulado nos últimos dias como possível reforço do Atlético Mineiro. Essa notícia surgiu no Equador, país do Arboleda. Por lá garantem que o Atlético Mineiro quer a contratação do Arboleda. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, para saber o que existia de verdade nessa história, e ele assegurou que até esse momento ninguém do Galo procurou o tricolor para abrir negociações. O que pode ter existido até esse momento é uma consulta do Atlético em relação aos representantes do Arboleda. Como é que é a situação do zagueiro equatoriano no Morumbi? São Paulo já há bastante tempo procura interessados na compra do Arboleda, mas promete não vendê-lo a preço de banana. Propostas inferiores a 3 milhões de euros nem serão estudadas, apesar de o Arboleda já ter 28 anos de idade. É que o São Paulo entende que vai ter enorme dificuldade em repor o Arboleda se não conseguir vendê-lo bem. Eventualmente, a emenda pode sair pior que o soneto. Você vende o Arboleda mal, vai gastar um dinheiro para repor um zagueiro e talvez traga alguém que não resolva dentro de campo. Por que o São Paulo decidiu vender o Arboleda? Porque precisa fazer dinheiro. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, entende no Arboleda um bom ativo, um cara que dentro de campo resolve, mas também pensa em vendê-lo pelo comportamento extracampo. O Arboleda já cansou de dar problemas, de causar confusões na noite paulistana, enfim, uma série de pequenos detalhes que acabaram queimando o filme do Arboleda. Se pintarem propostas a partir de 4 milhões de euros, o negócio pode ser feito. Quero falar agora sobre Roger Guedes e a possibilidade dele jogar no Atlético Mineiro, no Palmeiras ou de voltar ao futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com pessoas que trabalham, são brasileiros que trabalham com clubes chineses e também com o representante do Roger Guedes para entender a situação do futebol chinês e mais especificamente do Shandong Luneng. Nos últimos dias surgiram muitas especulações, a primeira delas é real. O Shandong Luneng foi um dos 6 clubes chineses punidos por conta de atrasos nos pagamentos. E por conta disso estaria fora da disputa da Liga dos Campeões da Ásia. O Shandong Luneng ainda vai tentar reverter essa decisão que foi imposta pelo governo e pela Federação Chinesa. Existe um protocolo lá de que os clubes precisam estar em dia com pagamentos e o Shandong não conseguiu provar que está pagando todo mundo em dia. Mas como é um clube ligado ao governo federal, existe a expectativa de que isso possa ser resolvido. Foi a partir desse contexto da proibição do Shandong de participar da Liga dos Campeões da Ásia que começaram as especulações de que o Roger Guedes poderia ser liberado para jogar no futebol brasileiro. E aí surge a primeira informação importante e exclusiva. Nesse momento não existe mais aquela multa de 3 milhões de euros para que o Roger Guedes volte a qualquer clube brasileiro por empréstimo em definitivo. Essa multa havia sido criada pelo Palmeiras quando vendeu o Roger Guedes ao Shandong Luneng. E ela estabelecia que se o Roger Guedes fosse emprestado ou vendido para qualquer clube brasileiro, o Verdão teria direito a 3 milhões de euros. Ela não existe mais, de acordo com uma pessoa bem próxima ao Roger Guedes, o que poderia facilitar sua vinda para cá. O grande problema é que o Roger Guedes vive seu melhor momento com a camisa do Shandong Luneng. Ele foi o protagonista da conquista do título da Copa da China, com 6 gols em 6 jogos na reta final da temporada passada, no finalzinho do ano passado. Diante disso, vai ser bem difícil que o Shandong Luneng libere o Roger Guedes. Dá para contar até, inclusive, que até o momento o time chinês nem conversou com o Paulo Tombeira, que é o representante do Roger Guedes, sobre a possibilidade de liberá-lo ou não diante desse veto na Champions Asiática. Por falar em Shandong, o clube está tentando a contratação do Thiago Mendes, que joga no futebol francês, negociação que geraria na casa dos 65 milhões de reais, negociação que mostra que não há problema com dinheiro em relação ao Shandong Luneng. Em cima dessa história do Roger Guedes, preciso te atualizar sobre uma outra situação. Todos os brasileiros que atuam na China e que ainda seguem no Brasil estão enfrentando enorme dificuldade para voltar para lá, para iniciar treinos. Tudo por causa das restrições impostas pelos chineses em relação a pessoas vindas do Brasil.
Como é que estava funcionando esse trâmite? Os caras iam até a França e na França eles eram testados, se desse tudo ok, eram liberados para embarcar para a China, onde passariam por um período de quarentena de 14 dias. Só que vários atletas não foram liberados, não têm conseguido autorização para embarcar do Brasil. Vários casos, por exemplo, do Roger Guedes, do Moisés, do Ivo, do Paulinho, do Talisca, enfim, tem uma série de casos e existe alguma preocupação dos representantes desses jogadores para o caso desses caras não conseguirem voltar para trabalhar na China. Como é que vai ficar essa questão? Existe inclusive um movimento dos empresários desses atletas para tentar chegar ao governo federal, ao governo brasileiro, para tentar ajuda nesse auxílio do embarque desses atletas para a China. Os caras querem voltar a trabalhar o mais rápido possível. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, que não entra em campo nesse meio de semana, já jogou na rodada empatando com o Red Bull Bragantino no último domingo, enquanto o Flamengo aguarda os jogos do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. O Flamengo se planeja para a próxima temporada, a temporada de 2021, que começa a partir de março. E um dos objetivos é dar uma enxugada na folha, se livrando de atletas que não fazem parte dos planos da atual diretoria. Nem vou dizer que é do atual técnico, do Rogério Ceni, porque não dá para cravar que o Ceni permanecerá ao fim do Campeonato Brasileiro. Mas os dirigentes do Flamengo entendem que alguns jogadores custam muito e têm bem pouco retorno. O Jornal o Globo chegou a comentar sobre uma lista que conta com Vitinho, atacante, Michael, atacante, João Lucas, lateral direito e Léo Pereira, zagueiro. Esses 4 atletas se juntariam ao César, que já tem seu futuro definido, o goleiro reserva. O terceiro goleiro do Flamengo vai defender o Atlético Goianiense por empréstimo durante toda a temporada, e também com o René, lateral esquerdo, que é o reserva imediato do Felipe Luiz. Tem algumas sondagens de clubes brasileiros. Se alguma proposta for de compra, o Flamengo também pode incluir o René nessa barca, nessa grande lista de atletas que vão perder espaço ou que não devem ficar. Só para lembrar, o Michael foi comprado por 7,5 milhões de euros, que na oportunidade valiam algo na casa dos 35 milhões de reais. O Vitinho foi comprado ainda mais caro, por 45 milhões de reais. O Vitinho ainda até joga com mais frequência do que o Michael, especialmente com o Rogério Ceni, mas são atletas que custam alto, que ganham bastante e que têm rendido bem pouco. O salário do Vitinho é superior a 1 milhão de reais por mês. O Léo Pereira custou 7 milhões de euros. Zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, não tem conseguido jogar, e se pintar uma boa proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Vale a lembrança de que o Flamengo acaba de fechar com o Bruno Viana, zagueiro que vem por empréstimo do Braga, exatamente para essa lacuna que será aberta com uma possível saída do Léo Pereira. Por que o Flamengo pensa em negociar o João Lucas? Porque está fechando os últimos detalhes e espera anunciar em breve a contratação do Rafinha. A tendência é que Rafinha e Isla se revezem na lateral direita, não haveria espaço para o João Lucas. Todos esses próximos passos serão dados a partir de agora, com o fechamento do Campeonato Brasileiro e o início dos campeonatos estaduais. O Flamengo precisa reduzir a folha, que é hoje de 23 milhões de reais. O rubro-negro gastou muito mais do que tinha ao longo da temporada de 2020, foi muito impactado pela pandemia do coronavírus e por isso precisa baixar custos. Só para completar mais 2 informações importantes do Flamengo dessa quarta-feira: o João Gomes teve seu contrato prorrogado até dezembro de 2025. Ótima notícia, volante que tem sido bastante utilizado por Rogério Ceni. E a outra boa notícia, o Bruno Henrique foi julgado pelo STJD na manhã dessa quarta e absolvido. Dessa maneira está livre para jogar a reta final do Brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para receber notificações. Hoje tem live no canal do Nicola. Assim que a bola parar de rolar, os jogos das 9h30 terminam por volta das 11h15, não, 9h30, 10h15, 10h30, 11h15. Por volta das 11h20 a gente está ao vivo para responder a pergunta de vocês. Conto com a presença de todo mundo, hein? Até lá, tchau, tchau!